IVA dual, CBS e IBS. Regimes diferenciados. Comecemos pelo artigo 8º da EC 132/23, que institui a Cesta Básica Nacional de Alimentos. Art. 8º fica criada a Cesta Básica Nacional de Alimentos, que considerará a diversidade regional e cultural da alimentação do país e garantirá a alimentação saudável e nutricionalmente adequada, em observância ao direito social à alimentação previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Parágrafo único. Lei complementar definirá os produtos destinados à alimentação humana que comporão a Cesta Básica Nacional de Alimentos, sobre os quais as alíquotas dos tributos previstos nos arts. 156, AIBS, e 195, VCBS da Constituição Federal serão reduzidas a zero. A grande maioria dos regimes diferenciados, todavia, encontra-se no artigo 9º da EC 132/23. Art. 9ª Lei complementar que instituir o imposto de que trata o artigo 156, AIBS, e a contribuição de que trata o artigo 195, v. CBS, ambos da Constituição Federal, poderá prever os regimes diferenciados de tributação de que trata este artigo, desde que sejam uniformes em todo o território nacional e sejam realizados os respectivos ajustes nas alíquotas de referência com vistas a reequilibrar a arrecadação da esfera federativa. Primeiro, a lei complementar definirá as operações beneficiadas com redução de 60% das alíquotas dos tributos de que trata o caput entre as relativas aos seguintes bens e serviços: e serviços de educação; segunda, serviços de saúde; terceira, dispositivos médicos; quarta, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, v. medicamentos; sexta, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual; sétima, serviços de transporte público coletivo de passageiros, rodoviário e metroviário de caráter urbano, semiurbano e metropolitano. Oitava, alimentos destinados ao consumo humano. Nona, produtos de higiene pessoal e limpeza majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda x. Produtos agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas vegetais e natura x. Insumos agropecuários e aquícolas. 12. Produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional. 13. Bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, segurança da informação e segurança cibernética. Segundo, é vedada a fixação de percentual de redução distinto do previsto no primeiro, 60%, em relação às hipóteses nele previstas. Terceiro, a lei complementar a que se refere o caput preverá hipóteses de isenção em relação aos serviços de que trata o primeiro, sétima, transporte público coletivo. Segunda, redução em 100% das alíquotas dos tributos referidos no caput para a bens de que trata o primeiro, terceira a sexta, DISP, médicos, DISP, acessibilidade, medicamentos e cuidados, saúde menstrual. B. Produtos hortícolas, frutas e ovos. C. Serviços prestados por instituição científica, tecnológica e de inovação, ICT, sem fins lucrativos. D. Automóveis de passageiros, conforme critérios e requisitos estabelecidos em lei complementar, quando adquiridos por pessoas com deficiência e pessoas com transtorno do espectro autista, diretamente ou por intermédio de seu representante legal ou por motoristas profissionais, nos termos de lei complementar, que destinem o automóvel à utilização na categoria de aluguel, táxi. Terceira, redução em 100% da alíquota da contribuição de que trata o artigo 195, VCBS da Constituição Federal, para serviços de educação de ensino superior nos termos do Programa Universidade para Todos, ProUni, instituído pela Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005. Quarta, isenção ou redução em até 100% das alíquotas dos tributos referidos no caput para atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística.
Quarto, o produtor rural pessoa física ou jurídica que obtiver receita anual inferior a R$ 3.600.000, R$ 3.600.000, atualizada anualmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, e o produtor integrado de que trata o artigo 2º, segunda, da Lei nº 13.288, de 16 de maio de 2016, com a redação vigente em 31 de maio de 2023, poderão optar por ser contribuintes dos tributos de que trata o caput, IBS-CBS. Quinto, é autorizada a concessão de crédito ao contribuinte adquirente de bens e serviços de produtor rural pessoa física ou jurídica que não opte por ser contribuinte na hipótese de que trata o quarto, nos termos da lei complementar, observado o seguinte. E o Poder Executivo da União e o Comitê Gestor do Imposto de Bens e Serviços poderão revisar, anualmente, de acordo com critérios estabelecidos em lei complementar, o valor do crédito presumido concedido, não se aplicando o disposto no artigo 150 e da Constituição Federal, e segunda, o crédito presumido de que trata este parágrafo terá como objetivo permitir a apropriação de créditos não aproveitados por não contribuinte do imposto em razão do disposto no caput deste parágrafo. Sexto, observado o disposto no quinto, e é autorizada a concessão de crédito ao contribuinte adquirente de e serviços de transportador autônomo de carga pessoa física que não seja contribuinte do imposto, nos termos da lei complementar. Segunda, resíduos e demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular. Sétimo, lei complementar poderá prever a concessão de crédito ao contribuinte que adquira bens móveis usados de pessoa física não contribuinte para revenda, desde que esta seja tributada e o crédito seja vinculado ao respectivo bem, vedado o ressarcimento. Oitavo, os benefícios especiais de que trata este artigo serão concedidos observando-se o disposto no artigo 149-B, terceira, IBS e CBS observarão as mesmas regras para regimes favorecidos da Constituição Federal, exceto em relação ao terceira, ensino superior, ProUni deste artigo. Nono, o imposto previsto no artigo 153, oitava is, da Constituição Federal não incidirá sobre os bens ou serviços cujas alíquotas sejam reduzidas nos termos do primeiro, 60%, deste artigo. 10. Os regimes diferenciados de que trata este artigo serão submetidos à avaliação quinquenal de custo-benefício, podendo a lei fixar regime de transição para alíquota padrão, não observado o disposto no segundo, garantidos os respectivos ajustes nas alíquotas de referência. 11. A avaliação de que trata o 10 deverá examinar o impacto da legislação dos tributos a que se refere o caput deste artigo na promoção da igualdade entre homens e mulheres. 12. A lei complementar estabelecerá as operações beneficiadas com redução de 30%, das alíquotas dos tributos de que trata o caput relativas à prestação de serviços de profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, desde que sejam submetidas à fiscalização por conselho profissional. 13. Para fins deste artigo, incluem-se e entre os medicamentos de que trata o inciso V do primeiro, as composições para nutrição interal ou parenteral e as composições especiais e fórmulas nutricionais destinadas às pessoas com erros inatos do metabolismo e segunda, entre os alimentos de que trata o inciso 8º do primeiro, os sucos naturais sem adição de açúcares e conservantes. Percebe-se a possibilidade de redução da alíquota de 30%, 60% e 100%, sendo que a redução deverá ser uniforme em todo o território nacional e será instituída por lei complementar. Chamamos a atenção para o fato de que o benefício relativo ao ensino superior nos termos do ProUni somente se aplica à CBS, 8 graus. Além disso, os benefícios previstos para as atividades de reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística são a única hipótese em que se autoriza discricionariedade ao legislador para a definição da porcentagem da redução. Quanto aos produtores rurais e produtores integrados, caberá a eles a opção pela submissão ou não ao IVA dual.
de forma a não prejudicar aqueles que decidam não se submeter à incidência, não gerando, portanto, créditos passíveis de apropriação por seus clientes. O artigo 9º, 5 graus, autorizou a concessão de crédito presumido aos seus adquirentes para compensar essa situação. Além disso, as hipóteses de concessão de crédito presumido aos adquirentes de serviços de transportador autônomo de carga pessoa física que não seja contribuinte do imposto de resíduos, demais materiais destinados à reciclagem, reutilização ou logística reversa de pessoa física, cooperativa ou outra forma de organização popular. Resumindo, possibilidade de redução da alíquota: 100%. Bens e serviços. Cesta Básica Nacional de Alimentos. Produtos hortícolas, frutas e ovos. Serviços prestados por ICT sem fins lucrativos, automóveis adquiridos por pessoas com deficiência, transtorno de espectro autista ou motoristas profissionais ensino superior, ProUni, somente relativa a CBS. 100% ou 60%. DIST, médicos. DIST, de acessibilidade para PCD. Medicamentos. Produtos de cuidados básicos à saúde menstrual 60% ou isenção trans. Público coletivo de passageiros rodoviário e metroviário de caráter urbano, semi-urbano e metropolitano. 60%. Educação. Saúde. Alimentos destinados ao consumo humano, higiene pessoal e limpeza, majoritariamente consumidos por famílias de baixa renda, agropecuários, aquícolas, pesqueiros, florestais e extrativistas, vegetais e natura, insumos agropecuários e aquícolas, produções artísticas, culturais, de eventos, jornalísticas e audiovisuais nacionais, atividades desportivas e comunicação institucional, bens e serviços relacionados à soberania e segurança nacional, da informação e cibernética 30%. Profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, submetidas à fiscalização do Conselho Profissional até 100% ou isenção, reabilitação urbana de zonas históricas e de áreas críticas de recuperação e reconversão urbanística. Importante mencionar também o que se encontra esculpido no artigo 225 da Confira, situado no capítulo 6º do Meio Ambiente. Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Primeiro, para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. 8ª, manter regime fiscal favorecido para os biocombustíveis e para o hidrogênio de baixa emissão de carbono, na forma de lei complementar, a fim de assegurar-lhes tributação inferior à incidente sobre os combustíveis fósseis, capaz de garantir diferencial competitivo em relação a estes, especialmente em relação às contribuições de que tratam o artigo 195 e B 45 e CBS, e o artigo 239 e aos impostos a que se referem os arts. 155, segunda ICMS, e 156, AIBS. 2. Sujeitos passivos. Terceiro, lei complementar poderá definir como sujeito passivo do imposto a pessoa que concorrer para a realização, a execução ou pagamento da operação, ainda que residente ou domiciliada no exterior. O texto constitucional ofereceu uma grande amplitude de possibilidades ao legislador na definição do sujeito passivo do IVA dual. 3. Split payment. Quinto, lei complementar disporá sobre, segunda, o regime de compensação, podendo estabelecer hipóteses em que o aproveitamento do crédito ficará condicionado à verificação do efetivo recolhimento do imposto incidente sobre a operação com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, ou com serviços, desde que a. o adquirente possa efetuar o recolhimento do imposto incidente nas suas aquisições de bens ou serviços, ou b. o recolhimento do imposto ocorra na liquidação financeira da operação. Em bom português, significa pagamento dividido ou segregado. É a sistemática por meio da qual o pagamento realizado pelo adquirente do bem ou serviço é dividido em dois já nesse momento.
sendo uma parte destinada a quitar a obrigação tributária e indo valor líquido para o fornecedor. Ferramenta que possivelmente será uma grande aliada no combate às fraudes tributárias em setores em que isso é recorrente. Pelo texto, percebe-se que se tratou de uma faculdade do legislador, podendo estabelecer, e a LC 214/25 instituiu tal procedimento, como você estudará. 4. Desoneração da aquisição de bens de capital. Quinto, lei complementar disporá sobre a forma de desoneração da aquisição de bens de capital pelos contribuintes, que poderá ser implementada por meio de a. Crédito integral e imediato do imposto, b. Diferimento, ou c. Redução em 100% das alíquotas do imposto. A desoneração dos bens de capital é impositiva, cabendo ao legislador somente a opção pela maneira como ela se dará. Você se aprofundará neste tema no programa da LC 214/25, mas saiba desde já que, como regra geral, aplica-se o crédito integral e imediato. 5. Regimes aduaneiros especiais e zonas de processamento de exportação. Quinto, lei complementar disporá sobre Sexta, as hipóteses de diferimento e desoneração do imposto aplicáveis aos regimes aduaneiros especiais e às zonas de processamento de exportação, objetivando impedir a profusão de diferentes tratamentos tributários instituídos pelos entes federados. A S 132/23 resolveu o problema ao determinar a regulamentação única da matéria. 6. Compras governamentais. Artigo 149-C. O produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A e da contribuição prevista no artigo 195-V, incidente sobre operações contratadas pela administração pública direta por autarquias e por fundações públicas, inclusive suas importações, será integralmente destinado ao ente federativo contratante, mediante redução a zero das alíquotas do imposto e da contribuição devidos aos demais entes e equivalente elevação da alíquota do tributo devido ao ente contratante. Primeiro, as operações de que trata o caput poderão ter alíquotas reduzidas de modo uniforme, nos termos de lei complementar. Segundo, lei complementar poderá prever hipóteses em que não se aplicará o disposto no caput e no primeiro. Terceiro, nas importações efetuadas pela administração pública direta, por autarquias e por fundações públicas, o disposto no artigo 150, sexta A, imunidade recíproca, será implementado na forma do disposto no caput e no primeiro, assegurada a igualdade de tratamento em relação às aquisições internas. A norma busca evitar que a administração pública seja onerada pelo IVA dual. A metodologia que o constituinte derivado previu para esse fim foi a seguinte: redução a 0% das alíquotas dos entes que não o contratante, e aumento da alíquota do ente contratante na mesma proporção da redução acima, de forma que a alíquota total, IBS mais CBS, permaneça inalterada. Por exemplo, suponha que órgão do município de São Gonçalo, Rio de Janeiro, adquira determinada mercadoria sujeita à exação. Na operação, incidiriam as seguintes alíquotas hipotéticas: IBS municipal, São Gonçalo, 1%; IBS estadual é Rio de Janeiro, 2%; CBS é União, 3%. Ou seja, a alíquota total incidente na operação chega a 6%. Por conta da norma em estudo, o seguinte ocorreria: IBS municipal, São Gonçalo é 6%; IBS estadual é Rio de Janeiro, 0%; CBS União, 0%. Entrada proibida. Constam ainda duas exceções possíveis de serem previstas: a não submissão de determinadas mercadorias a essa sistemática e a possibilidade de redução das alíquotas de modo uniforme. Em resumo, trata-se de metodologia buscando destinar toda a arrecadação da operação para o ente contratante, em respeito à imunidade recíproca. Ressalta-se que isso também se aplica às importações, por força do 3 graus supratranscrito. E já que mencionamos a imunidade recíproca, pontua-se que a CBS não se submete às imunidades previstas para as contribuições para a Seguridade Social, artigo 195, 7 graus, mas sim as imunidades previstas para os impostos, artigo 150, sexta, artigo 149-B, os tributos previstos nos arts.
156, a IBS e 195, VCBS observarão as mesmas regras em relação a parágrafo único. Os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no artigo 150 sexta relativas aos impostos, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no artigo 195, sétimo. São isentas de contribuição para a Seguridade Social as entidades beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei. 7. Dupla oneração. Artigo 156-A. Lei complementar instituirá imposto sobre bens e serviços de competência compartilhada entre Estados, Distrito Federal e municípios. 7. A isenção e a imunidade, e não implicarão crédito para compensação com o montante devido nas operações seguintes. 2. Acarretarão a anulação do crédito relativo às operações anteriores, salvo, na hipótese da imunidade, inclusive em relação ao inciso X do primeiro, quando determinado em contrário em lei complementar. Regramento bastante semelhante aos tributos não cumulativos já existentes, para que seja possível a apropriação dos créditos de determinada aquisição, faz-se necessário que o imposto onere tanto a entrada da mercadoria, do contrário, nem haveria crédito a ser apropriado, quanto a sua posterior saída, dupla oneração. Ressalta-se a possibilidade de previsão em lei complementar, de hipótese de imunidade em que não ocorrerá o estorno dos créditos apropriados. Tal exceção somente se aplicará às saídas imunes, ou seja, o adquirente que receber a mercadoria abrangida por imunidade permanece impossibilitado de se creditar de quaisquer valores. 8. Cashback. 5ª Lei complementar disporá sobre: 8ª. As hipóteses de devolução do imposto a pessoas físicas, cashback, inclusive os limites e os beneficiários, com o objetivo de reduzir as desigualdades de renda. 13. A devolução de que trata o 8ª cashback será obrigatória nas operações de fornecimento de energia elétrica e de gás liquefeito de petróleo ao consumidor de baixa renda, podendo a lei complementar determinar que seja calculada e concedida no momento da cobrança da operação. A Constituição determina que o IPI será seletivo e o ICMS poderá ser seletivo, em função da essencialidade das mercadorias ou serviços. O IVA dual, por ter alíquotas uniformes, abandona por completo o princípio da seletividade, sendo adotado, em substituição, o mecanismo pelo qual se efetuará a devolução de tributos a pessoas físicas de baixa renda no intuito de atenuar a regressividade do imposto, cabendo à lei complementar definir seus limites e beneficiários. Ponto de exclamação preto ornamental. Ressalta-se a obrigatoriedade da instauração desse regime nos casos de fornecimento de energia elétrica e de GLP ao consumidor de baixa renda. 9. A tributação no destino. Importante inovação trazida pelo IBS para dar fim à guerra fiscal. A transição da tributação na origem para o destino, todavia, se dará de forma bastante lenta, até 2077. Sob a justificativa de evitar mudanças bruscas na arrecadação dos entes federados. Caberá ao legislador, quando da edição da lei complementar instituidora do imposto, estabelecer critérios precisos para a definição do local de destino das operações, a fim de evitar futura litigiosidade, haja vista que o constituinte derivado autorizou uma ampla gama de possibilidades. 4. Os critérios para a definição do destino da operação, que poderá ser, inclusive, o local da entrega, da disponibilização ou da localização do bem, o da prestação ou da disponibilização do serviço ou do domicílio ou da localização do adquirente ou destinatário do bem ou serviço, admitidas diferenciações em razão das características da operação. 10. O Comitê Gestor. Comecemos com a leitura do artigo 156-B, que trata do Comitê Gestor do IBS. Artigo 156-B. Os Estados, o Distrito Federal e os municípios exercerão de forma integrada, exclusivamente por meio do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, nos termos e limites estabelecidos nesta Constituição e em lei complementar, as seguintes competências administrativas relativas ao imposto de que trata o artigo 156-A IBS. E editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto.
Segunda, arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios. Terceira, decidir o contencioso administrativo. Primeiro, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, entidade pública sob regime especial, terá independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Segundo, na forma da lei complementar. E os estados, o Distrito Federal e os municípios serão representados, de forma paritária, na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. Segunda, será assegurada a alternância na presidência do Comitê Gestor entre o conjunto dos estados e o Distrito Federal e o conjunto dos municípios e o Distrito Federal. Terceira, o Comitê Gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. Quarta, o controle externo do Comitê Gestor será exercido pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. V. A fiscalização, o lançamento, a cobrança, a representação administrativa e a representação judicial relativos ao imposto serão realizados, no âmbito de suas respectivas competências, pelas administrações tributárias e procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que poderão definir hipóteses de delegação ou de compartilhamento de competências, cabendo ao Comitê Gestor a coordenação dessas atividades administrativas com vistas à integração entre os entes federativos. Sexta, as competências exclusivas das carreiras da administração tributária e das procuradorias dos estados, do Distrito Federal e dos municípios serão exercidas, no Comitê Gestor e na representação deste por servidores das referidas carreiras. Sétima, serão estabelecidas a estrutura e a gestão do Comitê Gestor, cabendo ao regimento interno dispor sobre sua organização e funcionamento. Terceiro, a participação dos entes federativos na instância máxima de deliberação do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços observará a seguinte composição: e 27 membros, representando cada estado e o Distrito Federal. Segunda, 27 membros, representando o conjunto dos municípios e do Distrito Federal, que serão eleitos nos seguintes termos: A. 14 representantes com base nos votos de cada município, com valor igual para todos e B. 13 representantes com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Quarto, as deliberações no âmbito do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços serão consideradas aprovadas se obtiverem, cumulativamente, os votos e em relação ao conjunto dos estados e do Distrito Federal, A. da maioria absoluta de seus representantes, e B. de representantes dos estados e do Distrito Federal que correspondam a mais de 50% da população do país, e segunda, em relação ao conjunto dos municípios e do Distrito Federal, da maioria absoluta de seus representantes. Quinto, o presidente do Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços deverá ter notórios conhecimentos de administração tributária. Sexto, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, a Administração Tributária da União e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional compartilharão informações fiscais relacionadas aos tributos previstos nos arts. 156, AIBS e 195, VCBS, e atuarão com vistas a harmonizar normas, interpretações, obrigações acessórias e procedimentos a eles relativos. Sétimo, o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços e a Administração Tributária da União poderão implementar soluções integradas para a administração e cobrança dos tributos previstos nos arts. 156, AI 195, V. Oitavo, lei complementar poderá prever a integração do contencioso administrativo relativo aos tributos previstos nos arts. 156, AI 195, V. Órgão com competências administrativas de grande importância para o sistema tributário pós-reforma, dotado de independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira.
Mnemônico, independência de FATO. ASU. A instalação se dará com recursos da União, conforme artigo 14 da S. 132/23, art. 14. A União custeará com posterior ressarcimento pelo Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços de que trata o artigo 156b da Constituição Federal as despesas necessárias para sua instalação. Posteriormente, será financiado com o produto da arrecadação do próprio IBS. Terceira, o comitê gestor será financiado por percentual do produto da arrecadação do imposto destinado a cada ente federativo. O comitê será composto por 27 representantes dos estados, DF, e 27 representantes dos municípios, DF, havendo alternância no exercício da presidência do comitê pelos grupos. Sinal de alerta: o Distrito Federal, por deter competências estaduais e municipais, integra ambos os grupos. Os representantes dos municípios são assim definidos: 14 representantes com base nos votos de cada município, com valor igual para todos, e 13 representantes, com base nos votos de cada município ponderados pelas respectivas populações. Esquematizando. Quanto às suas competências: editar regulamento único e uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto, o princípio da simplicidade. Arrecadar o imposto, efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre estados, Distrito Federal e municípios, conforme metodologia do artigo 156, a 4 graus. Decidir o contencioso administrativo, a princípio, competência relativa somente ao IBS, havendo autorização para que lei complementar também deixe a cargo do comitê gestor o contencioso da CBS a 8 graus. As competências para fiscalizar e cobrar, todavia, continuam pertencendo às administrações tributárias e às procuradorias dos entes subnacionais, respectivamente. Da mesma forma, a essas mesmas carreiras cabe exercer suas competências exclusivas no comitê gestor. Sinal de alerta: as deliberações serão tomadas da seguinte maneira: Estados DF, maioria absoluta mais representantes dos estados, DF que correspondam a mais de 50% da população do país. Municípios DF, maioria absoluta.